que tem uma máquina que faz uma seleção prévia, uma triagem. A gente não pode chegar a um ponto de uma inteligência artificial, a gente colocar tanto dado lá, tanta coisa de informação sobre o indivíduo, sobre as redes sociais que a gente está dando informação a todo momento e câmeras que estão filmando a gente, chegar a um ponto que a inteligência artificial já vai saber se você está mentindo ou não, sabe? É muito mais do que um humano. Eu acho que inclusive, o que a gente faz aqui é uma inteligência artificial. Mas eu tô colocando isso num nível absurdo. Eu creio que ainda não, porque é o seguinte, a máquina, a gente se assusta com a inteligência artificial pelo resultado dela. Então, hoje tem máquinas que são mais rápidas e mais precisas. O Secato Watson, da IBM, ele é mais rápido e mais preciso para diagnóstico, por exemplo, de doenças. Você dá os resultados sanguíneos e todo lá os parâmetros. Exatamente. Fala, olha, é tal coisa. Tá. Faz petições, né? E faz defesas e faz peças jurídicas muito melhores do que advogados principiantes. Sim. Só que a máquina, ela não cria, ela só replica aquilo que já colocaram nela. Ela não... mas ela cria uma música nova. Existem máquinas que estão produzindo músicas, mas pegando trechos, inclusive, versos anteriores para fazer uma coisa. Mas aquilo, pra gente, parece que é novo. Mas, na realidade, é um mosaico de algo que ela já tem como certo. Você entendeu? Tipo, isso é música, isso é arte, isso aqui é... Agora, criar ainda é exclusivo do ser humano. Entender a subjetividade ainda é o ser humano. Porque a mentira é um detalhe. A gente acabou de falar para você que ela não existe. Por mais que eu crie um robô, ele não vai conseguir entender o momento que ele está tenso, que aí a gente vai ter que fazer um cálculo diferente, do momento que ele está mais relaxado. Quer dizer, por mais que eu coloque, ele não entender, você fazer de novo a pergunta para sugestionar de outra forma. Quer dizer, então são situações que eu torço para que isso não ocorra, tá? Eu acho que não dá. Porque assim, a parte mecânica, é óbvio que a máquina, é que eu não falei. Eu posso tentar ver a pupila, posso tentar ver a respiração, eu posso tentar ver se ele está ruborizando ou não, porque daí é pressão sanguínea, mas a máquina vai ser 1000 vezes melhor do que eu, 1000 vezes melhor. Então a parte de métrica, aí eu concordo. Então, por exemplo, o cara mexeu ali um milésimo, a máquina vai ser... Então, para isso, a máquina vai conseguir fazer. Detectar microexpressões, já tem softwares excelentes para fazer isso. Então o cara de repente deu uma mexida. Então a parte mecânica, a máquina vai fazer muito bem. Agora a subjetividade, né, o cognitivo comportamental, entender o que é lúdico e o que não é. A máquina não entende o que é lúdico. Colocar você falou, no contexto. Se eu falar para você, você é amargo como um limão, a máquina fala, opa, e aí? Você entendeu? Como que você vai... Tem máquina já fazendo poesia, mas aí você fica também alimentando ela alimenta, ela pega de poesia, tudo, ela vai entender. Ela consegue criar, é isso que eu tô dizendo. Tudo você consegue, mas vai precisar ainda do homem, né? Porque é aquele start final, que nem a petição, ele tem todo. Só que a lei, ela é ambígua, ela tem uma jogadinha que tem que ser aquele advogado que tem a experiência, que tem a malícia. E outra coisa, ele tem que convencer um outro ser humano. Isso. Não é só escrever, ele tem que convencer o juiz. Aí eu faço uma peça maravilhosa, mas eu não tenho verbalização na hora da audiência, vou perder a ação. E o que é mais legal, seres humanos são falhos. Isso que é fantástico. Você não pode deixar que a máquina, o cartesiano, sabe? O preto ou branco, sim ou não, o binário. Porque o que acontece? Num dos meus treinamentos, eu recebi um juiz. Isso, cara, mudou minha vida completamente. Eu ficava muito pé da vida com a justiça. Você já ficou pé da vida com a justiça? Já. Eu ficava muito pé da vida. Já ficou, Lênin, pé da vida com a justiça? Já. Eu ficava muito pé da vida com a justiça. Roubaram um carro dentro de uma garagem e eu quase tive que pagar ainda o carro pro cara. O seguro do cara não pagou quase nada. Agora, o que o Jorge falou, são seres humanos. E a gente viver com a falha, viver com o erro, viver com a mentira. Sim. Até viver com a mentira é importante. Imagina, tem até aquele filme, né? O Primeiro Mentiroso. Porra, é um saco. Imagina você viver só da verdade. Imagina você chegar e falar assim, pô, Ricardo, você viu meu cabelo? Eu falo assim, tá uma bosta seu cabelo. Você vai falar, pô, Ricardo, mas eu fiz... Nossa, a barba tá nojenta, não achei... Parece bombril essa merda. Pra falar a verdade e colocando como exemplo, tá vendo? Não, essa barba parece um bombril, cara. Aí você vai falar, pô, você vai falar assim, você viu? O Dr. House, aí você virou pra mim e falou, Ricardo, você viu como tá cheio? Eu falei, tá. Mas você viu no final da série, ele foi melhorando, né? Foi. Então é legal. Ele foi virando um ser humano. Foi que nem a Carol Conká também.
Então, ela veio aqui no começo, ela falava a verdade e aqui ela já aprendeu ela então, falou sobre isso. E aí, ela tava falando a verdade? Ou ela aprendeu? Então, ela mesma falou que aprendeu. Só fechar... Ela falou, eu tinha vontade de falar a verdade e hoje em dia eu penso 2 vezes, não é? Antes de falar. Ela aprendeu. Agora só pra fechar da justiça, que me deu deu uma mudança na minha cabeça. Esse cara foi um aluno meu, juiz, depois inclusive ele falou, cara, você precisa levar isso lá pro... Eu fiquei muito feliz que eu dei aula lá pros juízes, mas ele me ensinou muito no sentido de... Ele falou assim, Ricardo, seguinte, a justiça não é pra fazer justiça. É para vivermos em sociedade. Ué? Aí eu falei, como assim? Como assim não é para justiça? Então vamos lá, olha que interessante. Imagina, eu fico até meio receoso quando eu falo desses exemplos, porque são exemplos muito, muito fortes. Mas vamos lá, imagina que o meu pai mata seu filho. O que você quer que aconteça com o meu pai? Seja preso, você... Imagina o seu filho que acabou de falar que te ama e tudo mais. Sim. Meu pai mata seu filho. Qual é a vontade que você quer que meu pai... Morra. Não é isso? Agora, o que eu quero pro meu pai? Cara, foi uma fatalidade. Peraí, eu quero perdão pro meu pai. Meu pai é um cara bom, sempre foi bom a vida inteira. Então, o que eu quero? Absolvição do meu pai. O que você quer? Que ele morra. Sabe o que vai acontecer? Vamos usar a justiça para que nós consigamos viver em sociedade. A justiça não vai ser boa nem para mim, nem para você. Entendi. Não vai dar a justiça que você quer, não vai dar a justiça que eu quero. Você entendeu? Ela não vai Faz ser... sentido, Ela simplesmente vai cumprir uma lei que nós determinamos como algo mediano, nem para mim, nem para você, para que nós consigamos viver em sociedade, mas não para fazer justiça. Olha que interessante isso. Porque eu nunca vou achar que aquilo foi legal. E você nunca vai achar que aquilo foi legal. Mas a gente vai continuar vivendo em sociedade. Porque o que é justiça? É abstrato. Boa. O que é justo pra mim... O Jorge tava contando uns casos muito legais, né, Lênin? Você tem que falar, viu? Conta esse da que o cara lá... Você provou que a mulher tava sendo fiel e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Foi? O Jorge estava contando uns casos quando chegou aqui, aquele que o rapaz jogou fogo, né? Eu só queria perguntar uma coisa que tem a ver muito. A gente vê muito em filme, quando a gente tá assistindo e eles estão falando de polígrafo, sei lá, estão passando o cara pelo polígrafo, que pelo menos lá no FBI, você não pode usar isso no tribunal como prova contra a pessoa. Eu queria saber, só antes da gente entrar nesse ponto, como funciona na maioria dos países, se é assim mesmo, e você falou que trabalha em empresa também, se a empresa tem isso como uma prova que ela possa usar, ou se é mais o que vocês falaram, um processo de triagem para passar ali para... O que acontece? O Brasil, depois da época de 64 para cá, ele participa de um tratado de São José. Você não pode fazer prova contra você mesmo. Porque antigamente, colocava o cara no pau de arara, descia o cacete no cara, o cara falava qualquer coisa, assumia qualquer coisa. Então eu não posso colocar um aparelho que eu vou dizer que você está mentindo e vou te condenar por causa disso. Então foi se tirando. Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos existem cidades que trabalham com o polígrafo, mas não quer dizer que o polígrafo é a última ferramenta. Ele é um caminho para você buscar a verdade absoluta. Ele vai entrar no conjunto. Ele vai entrar num conjunto, ele é mais um elemento de prova. Entendi. Claro que ele vai pesar, porque você tem, por exemplo, você tem noção, eu não sei se no Brasil, mas toda a companhia aérea, todos os pilotos são obrigados a passar por polígrafo mesmo. É mesmo? Porque a gente está dando uma máquina, você viu o que aconteceu em 11 de setembro. Quer dizer, você está dando uma bomba na mão do cara. Então, é muito necessário você saber qual o grau dessa pessoa. Muitas empresas queriam usar nesse nível de você selecionar. Mas no Brasil ficou meio estranho as coisas, porque tudo agora tem que ser politicamente correto, você entendeu? Porque, por exemplo, o cara, só porque o cara roubou 10 vezes, não quer dizer que ele vai roubar 11. E eu sou obrigado a contratar o cara na minha empresa, você entendeu? Umas coisas meio... absurdas. Você entendeu? Que você não tem peso. Quer dizer, então o que acontece? Quando você faz um trabalho desse tipo, é para te dar mais uma noção, né? Mais um norte, para você seguir num caminho. Por exemplo, então a empresa, por exemplo, ela quer mandar embora a pessoa, mas por justa causa é uma coisa muito pesada. Então, ela tem uma necessidade de fazer. Então, por exemplo, hoje, até usando o direito, né? Se você for na delegacia e falar que matou um cara e mostra onde está o corpo, você vai ter que ser julgado e vai ter que ser feito toda a investigação. Porque você pode saber disso e você está cobrindo alguém. Foi seu filho que matou. E você vai assumir aquela culpa. Então você tem que... tudo você tem que levar
dentro de uma norma, né? Porque senão você não vive em sociedade. Vou te dar um furo que eu não fiz, lembra, Rian, daquela juíza? Acho que ela chama Elizabeth, é uma juíza do Rio de Janeiro, e ela tem vídeos no YouTube, e ela trata de menores. Então ela pega lá, tipo eu não sei como é, a FEBEM, só que tem outro nome agora, né? E é do Rio, inclusive, lá. Então é tipo uma audiência ali de, sei lá, quase uma audiência de custódia. Isso. Vamos liberar ou não o infrator? Né? Então ela começa a entrevistar e ela é bem durona. E aí tem o promotor e tem ela. Aí às vezes o promotor, olha, juiz, você daqui, ele fala, porra, mas o que você fez? E ela é carioca. Porra, mas você tava lá no baile funk, sua mãe trabalhando, seu pai trabalhando, e você lá no baile funk, você acha que isso é legal? E aí apareceu um menino lá, que vai corroborar com o que você está falando. Até arrepia, cara. Eu não fiz ainda essa análise. Quer dizer, não fiz assim publicamente, mas eu já fiz ela particularmente. Sei. Tava a mãe, porque normalmente tem a mãe, ou normalmente é a mãe, né? Porque dificilmente. Você não sabe nem quem é o pai. Dificilmente. Então tava a mãe. Cara, até me arrepia, cara. Tô todo arrepiado aqui. Se eu estiver falando aqui, acho que. Cara, me emociona pra caramba até. Talvez até chore, né? O que acontece, cara? Ela começa a falar para um menino: o que aconteceu? Não, eu matei meu pai. Mas por que você matou seu pai? Não, porque ele me espancava. Como assim ele te espancava? Me espancava todo dia. Mas todo dia? Todo dia. E como é que foi isso? Não, foi assim, assim, assim. Mas ele tentou esfaquear. Ele tentou. Mas você meteu a cabeça na parede? Meti, depois eu enfiei a faca nele. E aí falou, mas me conta essa história direito. E ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Aí ele pergunta pra mãe, é isso? E ela fala, não, o pai dele foi sempre muito violento. Ele te batia sempre. Eu sempre vi ele bater na minha mãe. Tudo levava a crer que o menino realmente não aguentou as pancadas e matou o pai. Só que quando ela começa a perguntar sobre aquele dia, eu começo a ver incongruência. O que eu acho que aconteceu ali? A mãe não aguentou as pancadas e matou o pai. E o moleque assumiu porque ele é de menor. Tem uma série na Netflix. Olha que doideira isso. Esse documentário tá na Netflix. Cara, pra mim, ele assumiu pra salvar a mãe. Tanto é que a mãe, você olha pra mãe, ela tá numa... Porque é o seguinte, se a mãe vai presa... Sim, e ele? Acabou. E ele? Acabou. Já é difícil sem... Eu tive essa mesma impressão. Você teve? Cara, ele assumiu o assassinato da autoria da mãe. Tá no YouTube, se alguém buscar lá. Treinaram a historinha toda pra... E ele ficava muito assim, ó. Pergunta pra mim como foi o dia. Eu sou um moleque. Você acordou e fez o quê naquele dia? Eu acordei. E depois? Depois eu fui pra escola. E tava tudo certo na escola? Tava. E depois, quando você volta da escola e chega em casa, o que você vê? Meu pai. E aí você falou o quê pro seu pai? Ele bateu em mim. E aí você fez o quê? Matei ele. Nossa. E que hora então, você matou ele? Era muito assim. Dormir. Ele ficava assim, Você acha que... Então ele tava dormindo. Não sei o quê. Mas, cara, na realidade, ele acho que ele não aguentou. Ele pegou mais uma vez o pai batendo na mãe. Era muito direto, era muito... Fui eu. Ele tava muito desesperado pra dizer, fui eu que matei, foi assim. Isso. Minha mãe não viu, minha mãe não sabia. Minha mãe não pôde acudir. De imediato. Entendeu? E muito assim, ó. Ele tava desesperado pra assumir. Entendeu? E a mãe extremamente angustiada, fechada, tipo... Você entendeu? E eu falei, cara, esse moleque... E corroborou com o que o Jorge falou. Muitas vezes... Esse caso tá em que pé agora? Nem sei, isso é antigo. Mas o moleque... Ela deu absolvição. Condição absoluta. Ele deu, sabe? Porque foi tipo legítima defesa. Ela deu legítima defesa. Esse seriado é legal assistir. É até uma série, até na Netflix, esse documentário. É um reformatório infantil, alguma coisa assim. E tem um caso similar também de uma menina. A menina, ela furtou uma bolinha de goma, coisa banal. Então, estava dando como... Ia liberar, porque é um furto muito baixo. Então, ela falou o seguinte, você aceita, você tipo assim, você pediria uma desculpa, a gente vai dar um perdão para você. Tem um nome lá na lei, então, se você aceita, a menina falou assim, mas e se eu não aceitar o perdão? Continua o processo. Ué? Eu lembro disso aí. Mas você vai pra casa? Não, eu não quero ir pra casa. É melhor ficar lá no reformatório que em casa. Caramba. Aí a juíza...
E tem uma que a juíza percebe, que é o seguinte, é um outro caso, mesma coisa. E se eu não aceitar, se eu, que realmente eu... Ela falou assim, você vai ficar aqui. Aí a mãe fala, não, tipo... Aí ela para e fala, você tá vendo o que você tá fazendo com a sua mãe? E ela, mas filha, a senhora trabalha? Eu trabalho 12 horas por dia, tal, tenho 2 empregos, blá, 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 blá. Ela virou pra ela e falou assim, você não quer voltar pra tua casa só pra ajudar da tua mãe, né? Ela se ligou que a menina, ela ia absolver a menina não queria ser absolvida porque ela queria judiar da mãe. Caramba. E a mãe desesperada e fazendo tudo pra menina. E se eu não me engano, ela, nesse caso, acho que ela falou assim, então você vai ver o que é lá. Você acha que é colônia de férias? Aí falou, mãe, sua filha precisa aprender. Você tá passando pano na cabeça. Sua filha precisa aprender. Ela vai. E pode ficar tranquila. Que daqui 1 mês ela volta aqui e a gente vai conversar. Dito e feito. Passou 1 mês. E aí, gostou? Não, eu quero voltar pra casa. Então você vai respeitar tua mãe. Olha, e não sei o quê. Papapá. E na série mostra como que é lá dentro, como é que eles são tratados, entendeu? Quer dizer, então, que nem, por exemplo, você para pra olhar essa juíza. Você imagina como que é esse ser humano? Como que é a vida dela? E ela tem que analisar. Na hora. Então, e é aí que entra. Então, você ter o polígrafo, você ter a linguagem silenciosa, a gente está dando recursos para que esse ser humano tenha mais capacidade de julgamento. Ou para que a pessoa perceba o que está acontecendo, seja no mundo corporativo, seja como a gente está... Vamos lá, se tudo fosse protocolo, se tudo fosse científico, por que a Suzane Richthofen tem 3 dizendo que ela é psicopata e 3 dizendo que ela não é? Que protocolo científico é esse, então? Exato. É a subjetividade do ser humano. Não tem como. Você não pode tratar o ser humano como uma máquina computadorizada. É isso aí. Ele vai ter variações, tanto é que são variações, ele tem um espectro, variações. Não tem tipo assim, meu cachorro é marrom. Às vezes a pessoa faz isso comigo. Vê se eu tô mentindo. Meu cachorro é marrom. Eu falo assim, não sei. Não tem como. Você tem, o que eu falo, mentira bobinha, você pode contar até amanhã, que não vai ter um aparelho no mundo que vai descobrir. A mentira tem que fazer mal.